No vídeo de hoje, nós vamos mencionar algumas frases que são comumente conhecidas como frases bíblicas, mas não passam de ditados populares, letras de música e até citações de autores desconhecidos, mas não versos bíblicos. Talvez você se surpreenda com alguns deles, então fica ligado aí porque nós vamos começar em instantes, mas antes, dá o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para seguir as notificações. Se você quer dividir essa informação com algumas outras pessoas, é melhor pegar um papel e caneta, porque são muitas dessas frases. E eu separei algumas das principais. Fica ligado aí porque após a vinheta vamos conferir as frases que a Bíblia nunca disse. Bom, antes de começarmos, é importante você lembrar o seguinte, que essas frases e ditados populares que são tidos como bíblicos são citados na maioria dos casos por pessoas que não têm sequer o mínimo conhecimento ou interesse de buscar nas escrituras o seu real fundamento, ou seja, são pessoas desavisadas, sem orientação e que não possuem o mínimo conhecimento para discernir o que a Bíblia diz. Isso é resultado de falta de estudo bíblico. A primeira frase que não está na Bíblia é: não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Essa frase você não vai encontrar nem parecida em canto algum das escrituras, mas você vai encontrar em letras de música gospel, como a de Shirley Cavalhais. E você vai encontrar também trechos iguais a esse no Alcorão, na Surata 6, ou seja, o capítulo 6, verso 59. Essa frase tem nas letras de música gospel, no Alcorão, mas não tem na Bíblia. Acaba virando um ditado popular e muitos atribuem a algo que ela não é. Uma outra frase bem simples e popular, que é citada até mesmo por quem não é cristão, é: a voz do povo é a voz de Deus. Além de ser uma frase que não está na Bíblia, é uma grande heresia, porque a voz do povo nunca foi a voz de Deus. O povo uma vez gritou para Jesus: crucifica-o, e a voz de Deus não era essa. Esse é só um exemplo que muitas vezes o povo grita aquilo que é contrário ao desejo de Deus. Uma outra frase que muitos conhecem, é citada nas igrejas, é: dando o que se recebe. Não é bem assim. No livro de Atos, capítulo 20, verso 35, diz o seguinte: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Assim você percebe que o sentido é completamente diferente, não tem nada a ver com essa frase. Muitas pessoas também costumam colocar nos púlpitos das igrejas mensagens ou até anunciar dizendo: vinde a mim como estás, disse Jesus. Mas Jesus nunca disse isso. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas nada a ver com vinde como estás. Você percebe que em todos os cantos, qualquer tipo de pessoa vai dizer que é filha de Deus. Mas para ser filho de Deus, não basta você dizer que é. Não basta você querer ser filho de Deus. Existe um requisito. As Escrituras Sagradas nos ensinam que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E nós sabemos que na adoção quem escolhe é o pai. A criança não escolhe por quem vai ser adotada. Então é Deus quem escolhe os seus filhos. E tem uma regra para isso. Como eu sei se eu sou filho de Deus? Não é qualquer um que levanta a mão e diz: eu sou filho de Deus. O próprio Deus diz quem ele considera seu filho. No livro de João, capítulo 1, verso 12, está escrito assim: àqueles que receberam Jesus, Deus os deu direito de serem chamados filhos de Deus. Então, é somente aquele que recebeu Jesus. Ponto. Não acrescente nenhum santo ou divindade extra, porque apenas Cristo é considerado na Bíblia o único intermediador entre Deus e o homem. Por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você quer ir a Deus, que é a única fonte de salvação, apenas Cristo é a ponte para chegar a Deus. Repito, Cristo disse:
ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você está tentando alcançar a salvação ou até uma graça material, você não vai conseguir sem Jesus. Um outro fator interessante é que muitas pessoas determinam a Deus, determinar a sua bênção. Só que nós temos que lembrar o seguinte: Deus não nos deve nada. Deus não está sujeito aos nossos desejos ou até às nossas ordens. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 42, nos ensina a nos submetermos a Deus em obediência. Se você prestar atenção, Jesus ensina o Pai Nosso dizendo o seguinte: seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Ou seja, a vontade de Deus é que deve prevalecer. Quando Cristo está no jardim do Getsêmani para ser preso, o que é que ele ora? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, sempre a vontade de Deus é que prevalece. E antes de mais nada, eu vou ler um verso bíblico para que você veja o quão profundo é esse pensamento. No livro de Isaías 46:10, preste atenção. Não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio as coisas que vão acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. E o meu desejo permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade, diz o Senhor. Como é que você quer que Deus faça a sua vontade? A vontade que vai ser feita sempre e sempre, sem exceção, é a vontade de Deus. Uma outra frase errada que não está na Bíblia, nem sequer parafraseada, é que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Negativo. Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. A Bíblia não diz que Deus amou o pecador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O destino do pecador era aquela morte de Cristo que você viu na cruz. Aquele era o meu e o seu lugar, que ele não perdoou e teve que punir alguém pelos pecados. Foi aí que Jesus entrou no meio e levou a nossa culpa, porque Deus não ia deixar barato, sem punição, aquilo que ele jamais perdoaria. Deus ama os pecadores, como muitos dizem aí. O inferno está cheio de quê? Uma outra frase errada é que Deus tarda, mas não falha. E eu digo o seguinte: no livro de Pedro, mais especificamente 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, nos ensina que o tempo de Deus nem tarda e nem falha. O tempo de Deus é no tempo certo e nós devemos saber esperar. Muitas pessoas acreditam também que o seu nome é escrito no livro da vida após a conversão. Só que o que a Bíblia sempre diz é que o nome daqueles que hão de herdar a salvação estão escritos no livro da vida desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, e não na hora da conversão. Outras frases são até ridículas de comentar aqui, porque não passam de ditados populares. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Esforça-te e eu te ajudarei. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todas essas frases não existem na Bíblia, nem sequer de forma explicativa ou parafraseada. Uma vez alguém veio me dizer a seguinte frase: faz por ti que eu te ajudarei. E eu confesso uma coisa para vocês: eu ri tanto que quase eu não paro de rir. Sério, vem falar para mim. Por isso é importante que conheçamos as Escrituras, para que não sejamos enganados, porque muitas dessas frases levam as pessoas a praticar como lema de vida e acabam por dar errado, porque não são parte da lei de Deus, ou seja, não vão ter resultado algum, nem um fruto bom. Em breve eu vou fazer um vídeo mais explicativo com mais dessas frases para que você entenda melhor sobre esse assunto. Hoje ficamos por aqui e nos vemos em breve nos próximos vídeos.